Eu sou da Igreja Universal já há muitos anos e a minha vida, ela sempre foi uma vida de vergonha. Por quê? Exatamente por causa da desobediência. Durante anos e anos na igreja, ouvindo os homens de Deus a dar direção, a ensinar a gente como que se exercita a fé, eu sempre tive um sonho de me casar, sonho de ser feliz, sonho de ter a minha casa, sonho de conquistar. Mas nada disso acontecia na minha vida, por quê? Porque sempre que eu fazia uma fogueira santa, eu nunca fazia o que tinha que ser feito, eu nunca sacrificava de verdade. E por causa disso, a consequência que eu tive na minha vida era a tristeza. Tristeza de não ter ninguém do meu lado, tristeza de morar, de ter uma vida que não era de qualidade. Eu sempre negociava, eu sempre olhava para as contas que eu tinha que pagar, eu sempre olhava para a situação em que eu me encontrava e na hora de depositar no altar o verdadeiro sacrifício, eu nunca colocava, eu sempre colocava aquilo que sobrava. Quando veio uma fogueira santa de Israel, e eu participei dessa fogueira santa, e eu fui abençoada. Eu consegui me casar, Deus colocou no meu caminho um homem de Deus. Só que não foi o verdadeiro sacrifício. E por causa disso, eu consegui me casar, me casei, mas eu continuei tendo problemas. Problemas principalmente no lado financeiro. A gente era infeliz, a gente não tinha qualidade de vida. Eu me casei com atestado de pobreza. A gente foi morar de favor nos fundos da casa da minha mãe. Os móveis que a gente colocou eram um barraco de telha e as telhas eram quebradas. Quando chovia, chovia mais dentro de casa do que fora. Eu tinha ali 4 móveis dentro daquele barraco. Eu tinha até um móvel novo, que era uma geladeira que eu tinha ganhado da minha mãe. Mais geladeira vazia, né? Então, eram muitas brigas. A gente no casamento, ao invés da gente ter uma lua de mel, a gente vivia querendo se separar. Isso era uma consequência da desobediência. Porque eu, anos e anos na Igreja Universal, e nunca sacrifiquei dando o meu tudo. Todas as minhas fogueiras santas que eu fazia, eu negociava. Eu olhava para a vida que eu estava vivendo, eu olhava para as contas que eu tinha para pagar e eu olhava para a condição financeira que eu estava, mas eu não olhava para o que Deus tinha para me dar. Só que aí veio a revolta, veio a grande revolta, que foi onde eu parei para pensar e eu falei assim, peraí, eu não tenho feito a minha parte. O erro não está em Deus, o erro está em mim. O homem de Deus, ele ensina, ele mostra o que a gente tem que fazer. Eu é que não faço. Que foi onde veio a grande revolta e eu me revoltei e eu falei assim, dessa vez vai ser diferente. Eu vou depositar o meu tudo no altar. Eu vi de que o erro não estava em Deus, o erro não estava na igreja, o erro estava em mim. Porque eu não fazia aquilo que o homem de Deus falava para me fazer. Eu não colocava em prática os ensinamentos que eu sempre tive dentro da igreja. E aí eu me revoltei, eu vi que o erro estava em mim e eu falei assim, peraí, a partir de agora eu vou fazer a minha parte. Eu vendi os meus móveis, eu vendi a minha geladeira, eu sacrifiquei a minha aliança. Eu não dei ouvido às pessoas, eu não dei ouvido às vozes negativas, eu dei ouvido ao que o homem de Deus estava mandando eu fazer. Muitas eram as pessoas que falavam para mim de que não precisava sacrificar, porque eu tinha que olhar para a minha situação, que Deus entendia, Deus sabe o que você está passando. Só que eu também sabia o que eu estava passando e eu já estava cansada de estar passando aquela situação. Então eu me revoltei, eu sacrifiquei o meu tudo, eu e meu marido, nós ficamos pela primeira vez, depois de anos e anos na Igreja Universal, nós ficamos na dependência de Deus. Quando eu passei no altar, eu desci com uma alegria, porque eu sabia que dessa vez eu estava fazendo o que era certo, porque eu estava dando o meu tudo para ficar na dependência de Deus. E foi aí que veio a resposta. Depois de 3 meses se passaram, esses 3 meses, porque a mudança não vem de uma hora para outra, tem que haver muita luta e tem que haver a nossa persistência na fé. Então eu passei durante 3 meses aos olhos humanos eu tinha feito uma coisa errada, de sacrificar, de ficar sem reservas, de ficar na dependência de Deus, porque eu continuei passando por lutas. Pela primeira vez na minha vida, eu estava sentindo tranquilidade, eu estava sentindo paz, porque eu sabia de que eu tinha feito a coisa certa. E foi aí que depois de 3 meses, eu já recebi uma resposta, porque eu estava pedindo a Deus, eu não fiz um pedido assim, eu fiz um pedido pedindo a Deus uma porta, pedindo a Deus para que Deus abrisse uma porta, para que eu pudesse resolver essa situação. E 3 meses depois eu fui convidada para conhecer. 3 meses depois do verdadeiro sacrifício, eu fui convidada para conhecer uma multinacional, uma empresa internacional.
E aos olhos humanos também eu não tinha nem condições de fazer parte dessa empresa. Eu trabalhava como empregada doméstica, na época ganhava um salário mínimo que era R$390, só que eu não dei ouvido às vozes negativas. E eu falei assim, não, essa é a porta que Deus está colocando na minha vida. E eu me lancei nessa multinacional. 5 meses depois, eu já estava tendo uma renda mensal de mais de R$5.000 e conquistei a minha casa. Eu mobilei uma casa de 2 andares, tudo num dia só. Fui nas lojas e escolhi todos os meus móveis da minha casa, tudo num dia só. Conquistei o meu automóvel, conquistei um carro importado. Eu que dependia das pessoas para poder, dependia da minha família para me alimentar. Hoje eu frequento os melhores restaurantes, as melhores churrascarias. Eu que dependia da minha família para poder ir para a igreja, às vezes para me dar um real, um dinheiro de passagem. Hoje eu faço viagens, já viajei por vários estados nacionais, já fiz viagens internacionais, já fui para os Estados Unidos, já fui para Denver, já fui para Atlanta, já fui para já fiz várias viagens, sempre tive um sonho de andar de avião. Viajo hoje de primeira classe, estou indo agora fazer uma nova viagem com meu marido. E sem contar de que o meu casamento também foi totalmente transformado. Hoje, meu marido, nós temos 6 anos, mas são 6 anos de lua de mel. A gente é feliz, cada viagem que a gente faz é uma lua de mel. E mesmo aos olhos humanos, hoje eu tenho qualidade de vida, eu tenho um casamento transformado, a minha vida espiritual, graças a Deus. Tenho saúde, tenho a minha família estabilizada, a minha vida transformada, mas eu ainda não estou satisfeita. E é exatamente por isso que eu continuo na fé e a cada fogueira santa que eu faço, eu me lanço de todo o meu coração, eu dou o meu tudo, eu fico na dependência de Deus e Deus ele me abençoa cada dia.